Espero que todos se encontrem bem. Sou Renata Surlinovic, do curso de Engenharia da Computação da Faculdade Univesp e vou apresentar o TCC. Dos polos: Caieiras, Campinas, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Hortolândia e São José dos Campos. O projeto desenvolvido pelo grupo sobre análise de viabilidade de dispositivos de medição de nível de líquido com comunicação por nuvem, utilizando LoRa, que abrange várias áreas das engenharias, como a da computação e ciências da computação, áreas eletrônicas e de telecomunicações. Atribui referência das coisas, o IoT, com aplicação em nuvem. Esse projeto, com a utilização do LoRa, que é uma tecnologia de comunicação de longa distância, com baixo custo, que pode ser utilizado em diversas áreas do sistema de medição de líquidos, por conter precisões de sensores e coberturas em rede e rádios, que facilita a manutenção e a segurança dos dados. Facilita o monitoramento das áreas que podem ocorrer vazamentos e provocar desastres. O projeto desenvolvido aborda a sustentabilidade e enfatiza a eficiência na redução de desperdícios em diversas áreas, evitando perdas de vidas e desperdícios e manutenções caras. Sou Dorival Bueno, do Polo de Caieiras. No Brasil, a disponibilidade de água depende em grande parte do clima, porém, fenômenos naturais eles influenciam constantemente no ciclo anual das chuvas, bem como ocorre recentemente no sul do Brasil, e outras anomalias climáticas, como a seca. E neste contexto, o Brasil ele tem uma posição privilegiada no mundo, voltado aos recursos hídricos. É fato também que as áreas urbanas irão dobrar, e será necessário preservar a integridade humana, bem como o meio ambiente. Diante desses fatos, faz-se necessário o uso da internet das coisas, no qual propomos fazer um monitoramento de vazão em caixas d'água, bueiros, rios, tanques, em tempo real, através de programas e sensores. Condomínios, centros urbanos, indústrias impõem muitas vezes obstáculos quanto à conscientização na mudança de hábitos, visto que uma das soluções é o controle sobre desperdício, procurando gerenciar o uso desse bem que é a água. O consumo errôneo traz as consequências para o meio ambiente, a economia e a sociedade. Volto aqui a frisar que a inovação e tecnologia de conservação e reciclagem da água são cruciais para as gerações futuras. No que tange aos desperdícios para a indústria, então gera-se multas para essas indústrias por não conformidade. Além disso, a ineficiência operacional ela aumenta nos custos de produção. Impede também o desenvolvimento econômico, restringindo a capacidade de expansão e novos investimentos. E muitas vezes o acesso é restrito a equipamentos que armazenam água, e a prática é muito comum e viável desde que seja feita de conformidade e com pessoal altamente qualificado. A perda de água é uma das ações significativas que requer atenção e ação imediata. Portanto, é necessário que o governo, empresas, sociedade trabalhem juntas, implementando medidas para garantir um futuro sustentável, trabalhando com dados e fontes confiáveis. Certificações e normas ambientais, programas de sustentabilidade, incentivam as indústrias a adotar práticas de gestão eficiente da água, melhorando a imagem corporativa, antecipando providências, propomos junto ao nosso trabalho monitoramento usando de tecnologias, aplicando políticas de sustentabilidade, envolvimento de funcionários, clientes e comunidade, investindo em infraestrutura, adotando sistemas de controle automático, educação e treinamento, parcerias público-privadas, compartilhando recursos e conhecimentos técnicos.
sou o Marcos Martins Bioni, do Polo de Campo Limpo Paulista. Nesse slide estou demonstrando o nosso sensor de nível. As duas placas SP32 com LoRa embutido que nós utilizamos, o GitHub que nós usamos para guardar nosso código-fonte, usamos o IDE da Arduino para fazer a programação das nossas placas com C++ e usamos uma Raspberry usando a linguagem de Python para programação. Nesse esquema, nós mostramos como foi a instalação mecânica, né, física dos equipamentos. Nós usamos o cabo terra como negativo e os contatos como cabo positivo. Agora, nesse slide, já demonstramos já o equipamento montado, como ele está praticamente já dentro da sua placa do dashboard. Nesse vídeo, nós demonstramos como é o passo a passo do nosso aprendizado. Então, nós fizemos em várias etapas. A primeira etapa foi colocar um balde d'água, né, com o nosso sensor totalmente submerso dentro da água. E pegamos a nossa placa e quando ele está totalmente submerso, ele mostra para nós 000. Conforme nós vamos afastando, né, tirando o contato de dentro da água, ele vai alterando os sinais que ele recebe. Então ele vira 001, 0011, e aí vai afastando cada vez mais, né, vai tirando outro polo, 0111, e aí afastando totalmente, tirando ele totalmente do nível, ele fica com 1111. Inserindo novamente o nosso sensor na água, ele volta tudo a 000. Então nós conseguimos fazer, né, a interligação entre a placa e o nosso sensor feito. Agora nesse outro vídeo aqui nós estamos mostrando novamente agora, só que agora nós vamos mostrar a transmissão, né, via rádio do nosso sensor. Nosso sensor capta o sinal, manda lá para o receptor da LoRa, aí a nossa USP32 ele recebe o sinal, então totalmente dentro da água ele aparece lá 000 ou 100% de água, né? E sem o contato de computador, sem nada, a gente manda o nosso sinal para a outra placa LoRa, que é a receptora, né? Onde que vai armazenar os dados e vai mandar para a nuvem. Na nossa placa tem um visor e nesse visor ele demonstra, né, a densidade que ele consegue receber, a intensidade do sinal que ele recebe. Ela está aparecendo aqui menos 17, ela vai até 0. Quando ela chega em 0, está em ótimo sinal, e quanto mais longe, menor, vai diminuindo mais o sinal. A mesma coisa, nós vamos tirando o sensor do nível da água, vamos afastando cada polo, aparece 100%, 75%, 50%, sucessivamente. E a hora que nós colocamos novamente o nosso sensor dentro da água, ele volta de novo a mesma quantidade. Ou seja, nós conseguimos fazer a recepção do sinal via rádio, né, sem computador nenhum. Agora o meu pessoal explica o restante dos nossos detalhes. Obrigado. Olá, meu nome é Danilo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte do funcionamento de comunicação do receptor LoRa e o envio dos dados para a web. Os dados transmitidos pelo LoRa emissor são recebidos por um módulo LoRa conectado a um Raspberry Pi 4A. A comunicação entre o módulo LoRa e o Raspberry Pi é realizada via comunicação serial. Utilizando a linguagem de programação Python, um script é responsável por ler os dados recebidos na porta serial do Raspberry Pi. Após a recepção e processamento inicial dos dados no Raspberry Pi, o próximo passo é enviar os dados para um servidor web. Utilizando a biblioteca requests do Python, os dados são enviados através de um formulário PHP no servidor. Do lado do servidor, o script PHP recebe os dados enviados e os salva em um arquivo CSV. Esse método de armazenamento inicial permite uma fácil inspeção dos dados diretamente no arquivo. Contudo, para uma gestão mais eficiente e escalável, recomenda-se o uso de bancos de dados como SQL. Para a visualização dos dados é utilizada a biblioteca Canvas.js, que permite a criação de gráficos interativos e filtros personalizados. Os dados do arquivo CSV ou banco de dados são lidos e transformados em gráficos que podem ser visualizados por usuários online. No próximo slide veremos um pouquinho na prática como que é feita a comunicação serial via Raspberry Pi, o envio dos dados para o servidor e a recepção dos dados no servidor, bem como a apresentação dos dados utilizando o JavaScript. Podemos ver aqui é possível acessar o Raspberry Pi utilizando SSH. Na janela de autenticação, nós inserimos a senha
e conseguimos acessar então o Raspberry Pi, que na verdade tem um sistema operacional com ideia gráfica. Aqui nós temos o tempo que o sistema está rodando sem falha. A gente já faz 262 horas. Utilizando o editor Tony, podemos dar uma olhada aqui no nosso programa, que faz a recepção do sinal via porta serial do LoRa, que vai ser o LoRa receptor, e faz o envio para uma página PHP, que vai receber os dados. Uma vez que os dados são enviados, uma página PHP faz então o salvamento dos dados no arquivo CSV. Este arquivo ele pode ser lido, né? Aqui, utilizando um leitor de texto qualquer, mas que é utilizado, que é lido, na verdade, por uma página HTML simples, e nós utilizamos uma biblioteca em JavaScript para exibir os dados. Esse seria o código, então. Nós usamos a biblioteca Canvas.js. Uma vez enviado para o sistema, os dados podem ser visualizados e alguns filtros podem ser adicionados. Olá, meu nome é Marcelo. Sobre os cenários plausíveis de implementação do produto, para a medição do sinal na zona urbana e rural, a ideia seria de levar na Lagoa do Taquaral, em Campinas, e também na caixa d'água de um colega ou sítio de um parente. Simulações manuais de volume de água ou mesmo simulações laborais para a captação da quantidade de líquido no local, seja por falta de chuvas, fizemos na caixa d'água da residência do Danilo. A aferição de nível de água fez-se em água limpa para um cenário perfeito ou quimérico e de água com impurezas ou detritos, por exemplo, lama e folhas. Conferência da precisão e transmissão da coleta de dados por período de tempo, que seria a realização da verificação da acurácia e a disseminação na aquisição de informações coletada ao longo de uma duração temporal. Nesse vídeo a seguir, temos uma das primeiras simulações que fizemos na residência, logo que foi concluída a montagem do aparelho e dos dispositivos elétricos. Temos aqui uma simulação feita na caixa d'água, variando a altura dos sensores e conferindo a resposta do circuito, mostrada no display. Conforme a profundidade dos sensores, conforme essa profundidade vai variando, o percentual muda, como demonstrado. Olá, eu sou Cleberson Diego de Castro. Estarei apresentando para vocês o resultado dos nossos testes. A primeira análise que a gente fez foi perante um ambiente propício. Podemos ver aqui na foto que fizemos a montagem do equipamento, a configuração deles perante o software e fizemos nosso primeiro teste em ambientes propícios, com todas as unidades de controle possíveis para testes, antes da gente poder ir para o campo. Com isso, todas as adversidades que a gente pôde pensar que surgiria no teste de campo, a gente conseguiu ir acertando para o teste de campo. Aqui podemos ver no ambiente adverso, que já é nosso teste de campo, onde a gente colocou em proximidades de lagos e rios para poder fazer as medições. A distância que a gente conseguiu ter o alcance de quase 1 quilômetro, podemos ver aqui de 970 metros, aproximadamente. Aqui podemos ver a tela de coleta de dados que foi mandado para o banco de dados, sendo recolhidos dados de maneira correta, mesmo perante aquele alcance nosso. E a partir disso, nós temos os tipos de layout que podem ser apresentados para o usuário final, tanto em gráficos de barras, como em tabelas. Temos alguns layouts que o usuário do nosso aplicativo poderá estar observando.
Olá, sou Caroline e vou continuar com nossas metas concretizadas. Com objetivos específicos estipulados inicialmente, podemos constatar: foi realizado pesquisas bibliográficas tanto em materiais didáticos como em outros trabalhos acadêmicos, e principalmente ensaios e treinos para melhor escolha e interação entre qual hardware e software utilizarmos. Assim idealizado, desenvolvemos dispositivos de medição de fluido que, por sinal de rádio, transmitem os dados coletados para armazenamento em nuvem. Em conjunto, a interface web para visualização e consulta de dados captados para o usuário, e verificamos com testes planejados em vários cenários o funcionamento do dispositivo. Logo, nossas considerações finais são positivas, pois teve uma ótima aprovação pela facilidade no uso do dispositivo, como na montagem, no manuseio, na leitura dos dados, e uma boa funcionalidade porque descomplica o controle de consumo de líquidos, principalmente da água, por um método simples e eficiente. Sugestões para melhorias e aprimoramento seriam: o envio de alerta por e-mail ou pelo WhatsApp, a utilização de sensores industrializados para facilitar a reposição e na criação de aplicativo para acesso comunitário. Por fim, nosso grupo gostaria de agradecer a todos que tornaram esse trabalho possível, aos nossos colegas de equipe que com comprometimento, competência e colaboração mútuas contribuíram para o sucesso do nosso trabalho, nossa orientadora Laura Vanessa Cruz Quispe, por sua dedicação, auxílio e apoio que foram fundamentais em todas as etapas desse TCC, e ao Universo pela oportunidade de participar de todo o processo de descobertas e aprendizagem. Por todo o grupo agradeço. Muito obrigada.